por causa do meu e do seu pecado. Diante disso, irmãos, diante desses exemplos, desses perfis, quais nós podemos nos encaixar? Em qual perfil nós nos encaixamos? Será que nós somos e agimos como Nabal? Temos momentos de tolice, agimos com insensatez? Somos impetuosos nos nossos procedimentos, nas nossas palavras, como Davi? Ou temos a prudência, a sensibilidade, a intercessão, a sabedoria de Abigail? Diante disso, irmãos, eu quero fazer algumas observações. Cuidado, irmãos, para que nós não tenhamos o mesmo comportamento de Nabal dentro da igreja do Senhor. Quando nós desprezamos a palavra que é pregada, quando nós resistimos à exortação, nós nos tornamos ingratos àqueles que servem. Estamos repetindo a insensatez de Nabal. A arrogância espiritual ela é tão perigosa quanto a arrogância do mundo. Segundo, o perigo de nós sermos impulsivos mesmo sendo crente. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas quase cometeu um erro irreparável, se deixando dominar pela fúria. Precisamos vigiar o nosso coração. Nem toda a justiça que sentimos é justiça de fato. Se somos reativos e revidamos a toda a injustiça, a todo insulto que os homens nos fazem, estamos dando claro sinal de que a carne está nos dominando e não o espírito, e que não estamos seguindo o mesmo modelo de Cristo. Porque Pedro diz em sua carta: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Porque estáveis, desgarrados, ou melhor, carregando ele mesmo no seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a sua justiça. Por suas chagas fostes sarados. Porque estáveis desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. Se nós nos deixamos dominar pela impulsividade, reagimos com os nossos irmãos hoje de fora, de maneira impetuosa, sem o autodomínio, demonstramos que o Espírito Santo não está nos dominando. Porque um do fruto do Espírito é exatamente esse, o domínio próprio. E nós não estamos nos parecendo com Cristo. É tanto que o apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E uma recomendação, irmãos, sejamos como Abigail. A igreja do Senhor, ela precisa de pessoas prudentes, corajosas, intercessoras, dispostas a evitar tragédias espirituais com atitudes sábias e humildes. Provérbios diz, no capítulo 15, verso 1, que a resposta branda, ela desvia o furor. Cristo, esse é o modelo de força do crente. Se Abigail aponta para Cristo, nós, como seus discípulos, somos chamados a imitá-lo em amor, perdão e intercessão. Toda atitude, sabedoria e reconciliação tem como fonte o Espírito de Cristo em nós. E aí eu repito o versículo, Paulo dizendo: sejam meus imitadores, porque eu também sou de Cristo. E para concluir, irmãos, talvez aqueles que estão nos ouvindo, irmãos que estão ouvindo essa palavra, que nós estamos aqui, ou que está nos acompanhando para essa transmissão, ainda está com o nosso coração endurecido, desprezando o cuidado de Deus, ignorando a voz da palavra, afastado da verdade. Esse contexto, irmãos, diz que a ira de Deus está vindo. A ira de Deus está vindo, como aquele navio que eu citei agora há pouco, no início da nossa ilustração, que só pode ser freado, que só pode ser barrado com a presença e a manifestação do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele se coloca no caminho, ele intercede e ele clama pela sua vida. O apóstolo Paulo ele faz um rogo aos irmãos de Corinto, dizendo: rogamos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Uma igreja que estava corrompida e que havia agindo como se não estivesse mais tendo aquela relação íntima e profunda com o Senhor. E Paulo diz: reconcilie-se com o Senhor. Hoje é o dia de arrependimento. Não endureça o coração como Nabal. Aceite a intercessão graciosa de Cristo, assim como Davi aceitou a de Abigail. O tolo, o impulsivo e o intercessor, irmãos. Essa é a reflexão do Senhor para nós nessa noite.
Que Deus nos abençoe.